vamos fazer contato com o Oswaldo Luiz lá em Campinas para a gente voltar nesse assunto, falando do Guarani, que foi rebaixado em mais uma vez, né? São 8 rebaixamentos em 11 anos. A gente tem a nossa enquete, Oswaldinho. Vou mostrar de novo a enquete para você responder. Que começa assim, na discussão com a nossa enquete, sporttv.com/arena, e responda o seguinte: o que leva uma equipe a ser rebaixada? Dirigentes incompetentes, erro no planejamento ou qualidade do time? Boa tarde, Oswaldinho. Bem-vindo à Arena. Responda já pra gente. Boa tarde, Alê. Boa tarde para você, para os amigos do Arena. Um abraço especial aí ao Vila, Ademar, Ivan Andrade, comentaristas do canal Campeão. Olha, a meu ver, sem dúvida nenhuma, a diretoria do Guarani leva grande parcela de responsabilidade nesse rebaixamento. Claro que quando é aquele velho chavão do futebol, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Quando o Guarani foi vice-campeão paulista desse ano, todo mundo comemorou. O Guarani não chegava a uma final estadual havia 24 anos, disputou a final contra o Santos, todo mundo ganhou. Jogadores, comissão técnica, dirigentes. E agora a mesma coisa. Claro que nesse aspecto, especialmente, a diretoria do Guarani leva grande parcela de responsabilidade. O presidente Marcelo Mingoni renunciou, abandonou o clube 3, 4 rodadas antes do encerramento, vendeu o Neto para o Santos e no momento que o Guarani entrou na última partida sem zagueiro, bom, o Lucas está vendido pelo São Paulo para o Paris Saint-Germain há 6 meses, está jogando. Não dava nem para segurar o Neto aqui pelo menos mais 3 jogos. Então, sem dúvida nenhuma, respondendo à enquete, nesse rebaixamento, de forma clara, a diretoria do Guarani seguramente foi a grande principal responsável. Oswaldinho, explica pra gente como é que é esse ano incrível do Guarani, né? Que chega no Campeonato Paulista, faz uma final do Campeonato Paulista contra o Santos, 2 jogos belíssimos, importantes, com emoção. Claro, seria muito difícil ganhar o Santos no momento que estava, com o Neymar jogando aquilo que estava jogando naquele momento. Aliás, continua jogando, né? Mas o Guarani saiu de vice-campeão paulista e chega a rebaixar no Campeonato Brasileiro da Série B. Importante a gente deixar também aqui, é claro, ressaltar que o Guarani do Campeonato Paulista não era o Guarani do Campeonato Brasileiro, nominalmente falando. O Guarani perdeu alguns jogadores importantíssimos. Perdeu o zagueiro Domingos, que foi um grande nome do Campeonato Paulista, e perdeu o Fabinho. O Domingos foi para o futebol dos Emirados Árabes, o Fabinho foi para o Cruzeiro. Então são 2 jogadores praticamente insubstituíveis. Eu digo, na verdade, praticamente, porque eles, de fato, não foram substituídos. O Guarani não conseguiu repor um jogador do nível do Domingos e muito menos um atacante velocista, um jogador de lado de campo como o Fabinho. Além disso, o Guarani perdeu alguns jogadores importantes do Campeonato Paulista. O Wellington Monteiro, Fumagalli machucados, Fumagalli voltou a jogar há poucas rodadas. Alguns jogadores, tecnicamente, também não repetiram o grande campeonato. Os laterais, o Osiel, Bruno Recife, o próprio Danilo Sacramento não foi o mesmo do Paulista no Brasileiro. Então houve uma queda técnica, sim, e uma mudança de nomes. Jogadores importantes, foi um outro time. E a reposição não foi boa. O Guarani tentou muitos jogadores, mas ninguém se deu bem. O Schwenk começou bem, fazendo gols, depois sumiu. Os meias, o Cleiton Domingues, o Renato Ribeiro, também não deram conta do recado. E o Guarani caiu tecnicamente, indiscutivelmente. Tanto é verdade que nas últimas 14 partidas o Guarani ganhou um jogo. Um só, do Asa. Quer dizer, os números mostram que o desempenho foi ruim. Houve a troca de técnico. Saiu o Vadão, veio o Wilson Tadei. Quando o Tadei assumiu, eram 9 pontos à frente da zona do rebaixamento, faltando 7 rodadas. O Guarani terminou em antepenúltimo lugar. Quer dizer, a matemática é ciência exata, os números estão aí frios para confirmarem uma queda absurda de desempenho do Guarani dentro do campo de jogo também na Série B do Brasileiro em relação ao time do Paulista. Você falou em números, Oswaldinho, a gente tem números aí dessa sequência de rebaixamentos do time do Guarani, ó. Em 2001, o rebaixamento do Paulista da A1, né, que é a primeira divisão, né, Ademar, né? 2002, Torneio Rio-São Paulo, 2004 da Série A, 2006 Série B e do Paulista da A1 mais uma vez, 2009 Paulista da A1 mais uma vez e agora 2010 da Série A e 2012 da Série B, né? Caiu da A para B, da B. Diga, Oswaldinho. Ale, e só um detalhe para reforçar, inclusive, o que nós falávamos, os nossos comentaristas falavam a respeito da questão também da diretoria, especialmente nesse campeonato e como um todo, não é? Desses 8 rebaixamentos que o Guarani sofreu, um deles foi, entre aspas, foi no tapetão.
Da Série B para a Série C de 2006, o Guarani no campo de jogo não caiu nos pontos. Só que na época, vejam vocês aonde vai a situação de desorganização da diretoria do Guarani, dos homens que passaram pelo Guarani. Em 2006, o Guarani perdeu 6 pontos por uma medida administrativa, porque não pagou, não acertou a documentação da negociação de um lateral esquerdo, Gilson, com o futebol da Grécia. Então o Guarani perdeu 6 pontos e aí sim foi rebaixado. Com a bola rolando, o time não caiu, fez 52 pontos, se eu não estiver enganado, perdeu 6, aí foi para 46, aí caiu para a Série C. O Guarani nos últimos 13 anos teve 4 presidentes, nenhum conseguiu completar o mandato. 3 renunciaram e um foi expulso do clube, foi impeachmentado. O Leonel Martins de Oliveira no ano passado, algo histórico na história centenária do clube. 4 presidentes em 13 anos. Nenhum consegue completar o mandato, nenhuma empresa particular ou pública consegue, não paga um preço tão alto com uma situação como essa, né? Vou até jogar aqui para os amigos do sofá, o Vilaron. Vilaron, um time que tem 4 presidentes que não completam o mandato. Tem uma sequência de rebaixamento assim, né? Em 2005, 2006, que o Oswaldinho está falando que perdeu fora, né? Perdeu pontos, mostra que a diretoria foi fraca na discussão para poder, né, evitar essa perda de pontos. Quer dizer, não é de hoje que vem alguma coisa dando errado no Guarani. Né? Não, exatamente. A questão, a gente está falando da diretoria atual, o Oswaldo lembrou que todo mundo tem uma parcelinha de culpa ali, mas na realidade, no caso do Guarani, a gente tem que se referir às diretorias, né? São várias, é uma sequência horrorosa de administração. E é interessante que o Oswaldo deu um exemplo prático da nossa enquete. Da questão, ele fala do Guarani que no campo não seria rebaixado, mas por uma incompetência administrativa de um registro, de uma burocracia, ele acabou perdendo pontos que custaram o rebaixamento. Agora, Oswaldo, o que a gente que acompanha futebol desde a década de 70, 80, a gente lembra muito a divisão de base do Guarani. O Guarani sempre se notabilizou no cenário nacional por revelar muita gente. E me parece que essa seria a alternativa mais rápida, mais óbvia para tentar resgatar, tirar o Guarani desse buraco. Como é que está o trabalho de divisão de base? O Guarani continua revelando muita gente, mas que por causa das dívidas do clube acabam saindo muito rápido, ou parou de revelar? Posso completar até um negocinho do Vilaron? O São Paulo, até Oswaldinho, parece que comprou 2 ou 3 jogadores do Guarani da base, que estavam se destacando. E outra coisa, quando o Vadão ainda era treinador do Guarani, eu tive com o Vadão e perguntei como que está sendo o trabalho aí, Vadão, depois do título do vice-campeonato paulista. Ele me disse, Ademar, eu estou fazendo um time B, eu trouxe cara lá do Guaçuano, eu trouxe cara de vários times aí do interior, eu estou montando um time B, porque a hora que eu perder alguns jogadores, eu vou perder vários para a Série B, nesse time aí, de repente, eu descubro. E parece que esse time também sumiu, né, Vadinho? Eu ia falar já Oswaldinho, né? Então eu estou acostumado a chamar de Oswaldinho. Uma alegria, os amigos e evidentemente com carinho que você, puxa vida, fico absolutamente à vontade, Ademar. Olha, na verdade, o que aconteceu, que o Vila abordou é muito importante. O Guarani continuou revelando jogadores. O São Paulo recentemente levou um menino chamado Gabriel Bosquilha, 16 anos de idade, que é um bolão. As informações eram as melhores possíveis, que era um meia de altíssimo nível técnico. Quem viu trabalhar na base, no departamento amador, apostava nesse garoto como uma joia. E o Guarani, até em função desses problemas financeiros, vai se desfazendo dos jogadores, aparece uma boa proposta, vai para conseguir se manter em pé. O Bruno Mendes, que acabou de ir para o Botafogo, é um jogador de 17 anos. Numa outra situação, numa outra realidade financeira, um jogador perfeitamente aproveitável e até mesmo possível de ser mantido aqui. Foi negociado, apareceram 2 empresários, levaram o Bruno Mendes, a informação por 7 milhões de reais, que o repassaram ao Botafogo. E aí todo o imbróglio político, o presidente que renunciou, Marcelo Mingoni, não poderia ter negociado o Bruno Mendes, porque os direitos econômicos dele estavam penhorados, houve fraude da execução, enfim. É esse tipo de situação, mas o Guarani continua revelando. São Paulo levou outros jogadores, Adelino, levou jogadores importantes da base do Guarani, que estão saindo antes de chegarem até alguns deles ou muitos deles ao time profissional por absoluta necessidade financeira. Vai vendendo o jogador para poder, aquela história popularmente, vai vendendo o almoço para comprar o jantar. E o Guarani está vivendo esse tipo de situação. O departamento amador trabalha, revela, mas o clube não consegue nem tirar proveito disso. Oswaldo, tem agora um embrólio falando.
um imbróglio envolvendo o Bruno Mendes, que ele não vai poder jogar nem para o Botafogo nesse período, é isso? Esta diretoria que está interinamente, comandada pelo presidente interino, no caso Rodrigo Ferreira, que era o presidente do Conselho Deliberativo, que assumiu com a renúncia do Marcelo Mingoni, deve, nas próximas horas, fazer uma reunião com dirigentes do Botafogo, de futebol e regatas, e com dirigentes do Macaé, Clube do Rio de Janeiro, para o qual o atleta foi vendido, foi negociado, para que haja a tentativa aí de se sanar os prejuízos desses clubes, para que o menino Bruno Mendes possa seguir a vida dele. O Guarani, o pronunciamento é do presidente interino Rodrigo Ferreira, de maneira nenhuma quer prejudicar o garoto e os clubes, principalmente o Botafogo, que tem o garoto aí atuando. O Bruno vem fazendo até um bom campeonato brasileiro, fazendo gols rapidamente, já caindo no agrado do torcedor alvinegro do Rio de Janeiro. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, a diretoria do Guarani deve se pronunciar e fazer alguma coisa, procurar alguma manobra do ponto de vista jurídico, manobra legal, evidentemente, para respeitar, para resguardar os direitos do atleta e os direitos dos clubes. Legal, Oswaldinho. Ele foi convocado agora Sub-20. Para Sub-20. Seleção brasileira Sub-20. Só tem que deixar claro que o jogador não pode ser punido, não pode deixar de trabalhar por um erro que não é dele. Perfeito, né? Ivan. Daí é outra sequência do imbróglio que vai continuando aí, envolvendo o Bruno Mendes, Botafogo e muito mais o Guarani. Oswaldinho, obrigado pela sua participação. Até a próxima.